Olá pessoal, nos próximos vídeos nós vamos passar a estudar alguns temas que são essencialmente importantes para a disciplina auditoria, particularmente em relação à auditoria governamental. São temas que são cobrados há cerca de 10 anos apenas, nos editais mais antigos, anteriormente a 2007, esses temas não eram cobrados, esses temas não faziam parte dos editais, mas de 2007 para cá, com a prova da CGU em 2007, depois TCU em 2008, esses temas passaram a ser cobrados, que são governança no setor público, controles internos segundo o COSO 1 e gerenciamento de riscos corporativos segundo o COSO 2. Nós vamos ver todos esses temas nos próximos vídeos, começando agora, imediatamente, pela governança no setor público. Vamos para os slides, então, que a gente vai começar a destrinchar esse assunto governança. Pessoal, para falar em governança, a gente tem que se lembrar como é que funciona, linhas gerais, a auditoria em uma empresa. Então, eu tenho uma empresa privada qualquer, e essa empresa vai ter um sistema de controles internos para proteger seu patrimônio. Para verificar se esse sistema de controles internos é adequado, nós costumamos utilizar os serviços de uma auditoria que faz parte dos quadros da empresa, que é a auditoria interna. Essa auditoria interna, então, tem por objetivo, um de seus objetivos, assessorar a administração da empresa por meio da verificação da efetividade do sistema de controles internos. Essa empresa tem ainda um sistema contábil, um sistema de informações contábeis que vão culminar com as suas demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis da empresa são publicadas a cada ano e sobre elas deve ser emitida uma opinião de uma auditoria. Essa auditoria é a auditoria independente das demonstrações contábeis, ou auditoria externa. Isso aqui tudo a gente está lembrando que já foram tratados em outros vídeos. Essa auditoria externa é composta por um grupo de profissionais ou por um profissional que não faz parte da empresa, é contratado anualmente para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Então, o papel desse auditor externo é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Eu vou colocar aqui, ó, opinião. De qualquer forma, o trabalho do auditor interno também é emitir uma opinião sobre o sistema de controles internos. Mas, enfim, o que a gente vai focar agora é no trabalho do auditor externo, do auditor independente. Essa opinião do auditor independente tem por finalidade dar credibilidade às demonstrações contábeis. Por quê? Porque o acionista ou o provável acionista, que somos nós aqui que queremos comprar ações da empresa ou que já compramos ações da empresa, nós temos dúvidas sobre como é que está a saúde financeira da empresa. Então a gente quer saber como é que está a saúde dessa empresa, qual a credibilidade que eu tenho para colocar meu dinheiro nessa empresa. Então uma das ferramentas que esses acionistas vai ter é justamente verificar a opinião dos auditores independentes. Com isso ele vai ter uma noção se é o caso comprar, se é o caso vender, se aquela empresa está boa, se ele continua dono da empresa como acionista ou passa a ser dono. Enfim, resumindo esse quadro todo, o trabalho do auditor externo é emitir uma opinião sobre a regularidade das demonstrações contábeis a fim de dar credibilidade para essas demonstrações contábeis. Pois bem, se esse trabalho não for bem feito, nós teremos uma quebra de credibilidade, nós teremos uma quebra de confiança. E a partir daí, a própria empresa, a empresa como um todo, vai começar a ter problemas. Vamos ver o seguinte, o seguinte slide vai tratar de alguns escândalos contábeis que ocorreram no início dos anos 2000. Por que escândalos contábeis? Porque algumas das maiores empresas dos Estados Unidos e posteriormente do mundo começaram, ou melhor, começou-se a descobrir que algumas das empresas, das grandes empresas do mundo, vinham fraudando seus balanços financeiros, suas demonstrações contábeis como um todo, a fim de melhorar sua situação perante os acionistas ou perante os pretensos acionistas. Então houve nessa época uma queda dessa credibilidade, uma quebra de confiança. Então a confiança, nesse caso, passou a cair.
Por que isso? Porque as empresas passaram a forjar seus balanços, a forjar uma série de ações para melhorar a sua situação. Ah, mas eu não tinha o trabalho da auditoria interna? Tinha, mas os próprios auditores internos, no caso aqui, essa empresa, a Arthur Andersen, era uma empresa de auditoria, alguns auditores também estavam participando estavam concordando com essa situação. E por isso a confiança houve realmente essa quebra de confiança, essa quebra dessa confiabilidade. Vou voltar um pouco aqui, algumas grandes empresas. Ó. A Enron, que era uma das 5 maiores empresas de gás natural do mundo, nos Estados Unidos, algumas aqui são mais conhecidas, a Xerox, a Parmalat depois de 2003, muitos de vocês devem se lembrar, foi um escândalo bastante conhecido. Então houve efetivamente essa quebra de confiança. O que seriam esses escândalos contábeis? Uma manipulação dos dados contábeis. Não necessariamente uma manipulação ilegal, mas uma manipulação contrária à ética. Então, ainda que não fosse ilegal aquela manipulação, aquela ação sobre as demonstrações, eram contrárias à ética. O acionista não gostaria de fazer aquilo. Quem estava tomando aquela decisão eram os administradores da empresa, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Nem sempre para satisfazer interesses diretamente pessoais. Ah, mas eu não queria atender a interesses pessoais, eu queria melhorar a situação da empresa, eu estava pensando na empresa, não importa. O que importa é que houve essa quebra de confiança pela falta de transparência. Então a falta de transparência trouxe essa quebra de confiança. Houve um desespero, logicamente, na época, a gente fala na venda pela queda, depois mais queda por causa da venda, as ações começaram a cair de preço porque tinha muita gente vendendo, aumentou muito a oferta. E aí, conforme o preço foi caindo, foi aumentando mais ainda a oferta, enfim. E aí os preços realmente foram lá embaixo. E como consequência, nós tivemos a perda do equilíbrio do mercado. O mercado se desequilibrou. A oferta passou a ser muito grande. E aí, quem na época acompanhava jornais, sabe que muitas empresas acabaram quebrando. A governança corporativa não surgiu nessa época. Então, desde a década de 80, já se discutia muito os conceitos de governança corporativa. Mas, com os escândalos contábeis do início dos anos 2000, a sociedade norte-americana e depois a sociedade mundial passou a se preocupar com as falhas de governança que existiam nas empresas, a ponto da auditoria entrar em conluio com a administração para poder forjar esses demonstrativos e ninguém ficar sabendo. Não tem um controle maior da empresa. E a partir dos anos 2000, nos Estados Unidos, inicialmente, depois no mundo todo, começou-se a rediscutir as características de governança corporativa das empresas, para que elas pudessem ter uma proteção maior contra situações desse tipo. No final das contas, vocês imaginem muito bem que quem sai perdendo, quem mais sai perdendo, é a sociedade como um todo, com a quebra do mercado, e os pequenos acionistas, já que, em regra, os grandes acionistas acabavam sabendo da situação com alguma antecedência, o que é também, essencialmente, difícil da gente entender, né? Da gente concordar com essa situação. Vamos ver o conceito de governança corporativa para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente, conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. A gente vai ver tudo isso agora com calma, para vocês ficarem com esse conceito. Não precisa decorar o conceito, mas para vocês entenderem bem qual é esse conceito. O grande objetivo da governança corporativa é reduzir o conflito de agência. O que seria o conflito de agência? Vamos voltar aqui para a nossa empresa, antes da gente se aprofundar, vamos aproveitar para se aprofundar no conceito de governança corporativa. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma administração, eu tenho os gestores que eu, proprietário, contratei para administrar aquela empresa. E, além disso, eu, proprietário, não estou participando da administração da empresa, logicamente, eu, acionista,
Mas eu, como acionista, como proprietário, eu tenho uma visão da maneira pela qual essa empresa deve ser conduzida. Então, o acionista tem um interesse. Da mesma forma que o administrador tem o seu interesse. Então, vamos colocar aqui, interesse 1 do administrador, interesse 2 do acionista. Esses dois interesses devem ser iguais, ou pelo menos devem seguir na mesma linha. Por quê? Porque o acionista contratou um administrador para cuidar da empresa dele. Então, esse administrador tem que administrar conforme os interesses, conforme a opinião do acionista. Se esse interesse 1 do administrador for diferente do interesse, não estiver condizente com o interesse do acionista, eu vou ter um conflito de agência. Então, um conflito de agência nada mais é do que um conflito que há entre o interesse do acionista com o interesse do agente, por isso conflito de agência, com o interesse do agente que foi contratado para administrar a sua empresa. O objetivo, então, um dos principais objetivos da governança corporativa é justamente reduzir esse conflito de agência. Por quê? O acionista contrata um agente, contrata um administrador para gerenciar o seu negócio. Pode ocorrer, então, a diferença entre os interesses do agente e os interesses do acionista, e com isso eu preciso de alguns mecanismos para fazer com que esses dois interesses passem a ser novamente iguais. Vamos dar um exemplo que nós demos há pouco, citando algumas questões que ocorreram nos escândalos contábeis do início dos anos 2000. Algumas administrações de empresas estavam inflacionando suas receitas ou reduzindo ficticiamente os seus passivos, as suas dívidas, para demonstrar uma situação financeira melhor do que a real. Esse era o interesse do acionista? Será que era interesse do acionista forjar os balanços para poder demonstrar uma situação melhor do que a real? Dificilmente. Ou não deveria ser, porque o acionista sabe que uma situação dessas, fictícia, é uma situação que não vai durar muito tempo. Que logo, logo, como realmente aconteceu, a sociedade como um todo vai tomar ciência disso e as ações da empresa vão cair. As empresas vão praticamente quebrar, como realmente aconteceu. Então, um exemplo claro de conflito de agência que ocorreu, ou que ocorriam no início dos anos 2000, nessas empresas que nós citamos. Aí, voltando um pouquinho, então, para o conceito de governança corporativa. A primeira ideia muito importante que nós temos que ter é que é um sistema. Então, a governança corporativa numa entidade, numa empresa, é um sistema. Não é uma área específica, não é uma pessoa, não é um responsável. Embora às vezes a gente ouça falar, tal empresa vai criar uma diretoria de governança, mas é uma diretoria para cuidar do sistema. A governança não é um ponto específico dentro da empresa. Pelo qual sociedades são dirigidas e monitoradas, ou seja, é um mecanismo auxiliar da direção da empresa para poder fazer com que os interesses da empresa sejam atingidos, os interesses do proprietário da empresa sejam alcançados. Então, as sociedades são dirigidas e monitoradas envolvendo relacionamentos entre acionistas, que são os proprietários, o conselho de administração, que é o conselho responsável por supervisionar a atuação da administração, entre a diretoria, que é a administração propriamente dita, a auditoria independente, o conselho fiscal da empresa, ou seja, relacionamentos entre todos os interessados na situação financeira dessa empresa. As boas práticas de governança corporativa têm por finalidade aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. E a gente vai ver isso agora. Finalidades das práticas de governança. Primeira, aumentar o valor da sociedade.
Vamos imaginar o seguinte, pessoal, se eu tenho uma empresa com boas práticas de governança corporativa, a tendência é que eu tenha um aumento do valor de suas ações. Por quê? Porque se é uma empresa reconhecidamente, uma empresa íntegra, uma empresa que se preocupa com seus controles internos, com a sua governança, com o seu gerenciamento de riscos, eu, como acionista, vou querer continuar sendo proprietário dessa empresa. Da mesma forma, aqueles que não são acionistas ainda e que esperam que essa empresa cresça, vão querer comprar ações da empresa para se tornarem proprietários de uma parcela da empresa. E quando a empresa crescer, vão obter lucro com isso. Então, as práticas de governança corporativa vai aumentar o valor da sociedade por meio do aumento de suas ações. Vou colocar aqui, valor das ações. Logicamente, não somente das ações, isso aqui é só um exemplo. Valor do patrimônio da empresa. É o valor da empresa que acaba aumentando. Por isso que a gente fala que as práticas de governança corporativa aumentam o valor da sociedade. Além disso, facilitar acesso ao capital. Uma empresa, quando precisa de dinheiro para crescer, para investir, acaba recorrendo ao mercado financeiro, vai atrás do mercado bancário, melhor dizendo, do sistema bancário, para poder obter financiamento. Então, se a empresa não está bem, se a empresa não tem um bom patrimônio, se a empresa não tem boas práticas de governança, dificilmente vai conseguir juros baixos. Então, as práticas de governança vão facilitar o acesso ao capital a juros mais baixos. Se é uma empresa reconhecidamente preocupada com as práticas de governança corporativa, com seus controles internos, com seu gerenciamento de riscos, a tendência é que essa empresa, conhecida por essas virtudes, consiga juros mais baixos na sua captação de financiamentos no mercado. Então a tendência é essa, é a segunda finalidade das práticas de governança. Vimos que as práticas têm por objetivo aumentar o valor da sociedade e, além disso, facilitar o acesso ao capital, facilitar o acesso dessa sociedade, dessa empresa ao capital, quando for recorrer, logicamente, a recursos de fora da empresa para poder investir. E, além disso, contribuir para a sua perenidade. É claro que o acionista da empresa espera que essa empresa exista no longo prazo e que cada vez mais ele vá tendo um aumento do valor dessa empresa, um aumento do valor de suas ações ou da parte da empresa da qual ele é proprietário. Então, contribuir para a sua perenidade. Uma empresa que não tenha boas práticas de governança, num futuro próximo, provavelmente não vai conseguir crescer como as demais empresas vão crescer no mercado. Então, o que a gente vai acabar vendo é que as empresas que não acompanharem essa evolução, daqui a alguns anos, vão ter realmente dificuldade. Por quê? Porque não vão aumentar o valor da sociedade, porque não vão conseguir acesso ao capital a juros mais baixos, enfim. Vai ser uma empresa que certamente vai ter dificuldade de sobreviver no tempo. E é claro que o proprietário está preocupado com a sobrevivência da empresa no tempo. Não só pelas ações em si, mas porque a gente está falando ali de uma empresa viva, um organismo vivo que tem funcionários, tem um patrimônio, enfim. O proprietário não quer ver a sua empresa terminar de qualquer jeito. Está preocupado, lógico, com a perenidade. E as práticas de governança vão contribuir para isso. Nós temos alguns princípios básicos dessas práticas de governança, ou os princípios básicos da governança corporativa nas empresas. Eu vou fazer um esquema aqui, muito simples, só para a gente dividir em 4 aqui o nosso quadro, e a partir daí eu poder fazer as anotações sobre quais são esses princípios. O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da transparência. A gente não pode falar em governança corporativa se a empresa não é uma empresa transparente.
Então, a transparência é o ato de demonstrar para a sociedade ou demonstrar para seus sócios como é que a empresa está funcionando, qual é a realidade da empresa. Então, sem maquiagem, qual é a realidade daquela empresa? É uma característica importante. Imagine uma empresa que esconde suas informações de seus acionistas e esconde as suas informações da sociedade como um todo. Essa empresa vai gerar uma série de desconfianças sobre aplicar ou não os nossos recursos nela. Como é que eu vou comprar ações de uma empresa que não tem transparência, que não demonstra a maneira como está gerindo os recursos e assim por diante? Além disso, nós temos ainda um princípio básico, que é o princípio da equidade. Equidade. E o que seria o princípio da equidade? Seria o princípio da igualdade. Eu preciso dar o mesmo tratamento que eu dou para um acionista majoritário, para aqueles acionistas que têm apenas um lote de 100 ações. Essa é a ideia da equidade. Olha, eu tenho que tratar todo mundo igual. Todos os acionistas têm que ter o mesmo nível de informações. Eu não posso ter um acionista que na véspera de quebrar a empresa ele está vendendo suas ações, porque ele já está sabendo, e os demais acionistas, os minoritários, não têm a menor ideia do que está acontecendo, porque faltou transparência, porque não há equidade nas informações, e acaba que o prejuízo vai todo para os pequenos acionistas e, logicamente, para os funcionários. Então, o segundo princípio básico da governança corporativa é a equidade. Terceiro princípio básico, pessoal, não tem uma ordem de prioridade ou de importância não, tá? É que são 4, a gente lança os 4, mas não tem uma ordem de importância. O próximo é o princípio da responsabilidade corporativa. É um princípio que demonstra que a empresa tem preocupação com a sociedade na qual ela está inserida. Ela tem uma responsabilidade como corporação. E isso vai trazer um orgulho muito grande, não só para os funcionários, mas também para os acionistas, para aquelas pessoas que têm aquela empresa instalada naquele município. Então é uma empresa preocupada com a sustentabilidade, preocupada com o futuro. Então a responsabilidade... sustentabilidade. Então, a responsabilidade corporativa também é um princípio básico da governança corporativa que a empresa deve atender ou deve seguir para que ela possa prosperar no mercado. E, por último, dos princípios básicos, nós temos a prestação de contas. Também conhecido ou também chamada de accountability. Lembre-se que os administradores da empresa, como nós já vimos, não são os donos da empresa, eles são contratados para isso. São os agentes contratados pelos proprietários para poder administrar essa empresa. Então, eles têm que prestar contas dessa administração para os proprietários da empresa, para os verdadeiros proprietários da empresa. Então, são os 4 princípios básicos da governança corporativa. Nós temos mais 2 princípios que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, então... resumindo, transparência e necessidade de informar. Boa comunicação interna e externa. É o que traz a confiança. Equidade e tratamento justo e igualitário de todos os grupos, inclusive minoritários. Como nós falamos. Então tem que dar o tratamento igual, o tratamento igualitário para todos os grupos, para que os minoritários não sejam prejudicados com essa diferença de tratamento em relação às informações. Próximo, prestação de contas, como nós vimos, os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu, a quem os contratou, aos proprietários da empresa. E a responsabilidade corporativa, conselheiros executivos devem zelar pela perenidade das organizações. Visão de longo prazo, sustentabilidade, é uma visão mais ampla da estratégia empresarial. Então aqui a gente tem um resumo do que nós falamos. Pessoal, além desses 4 princípios básicos,
nós temos dois princípios complementares. É estranho falar em complementar, porque o primeiro deles é justamente a ética. Então, segundo o IBGC, um dos princípios complementares da governança corporativa é a ética. Entretanto, a ética é considerada o pilar da estrutura de governança. Por quê? A gente pode ter os outros princípios muito bem implementados, mas se nós não tivermos uma atitude ética dos administradores, dificilmente a gente vai conseguir implementar um bom sistema de governança corporativa. As corporações devem instituir condutas éticas, as organizações devem procurar ter um código de ética, porque senão nós vamos estar sempre correndo atrás da repressão, sendo que dificilmente nós vamos conseguir prevenir problemas como os que aconteceram, os escândalos que aconteceram no início dos anos 2000. Então, embora nós tenhamos 4 princípios complementares, como nós já vimos, quatro princípios básicos, como nós já vimos, nós temos ainda 2 princípios complementares, sendo que a ética é o pilar de toda essa estrutura de governança. E, em segundo plano, mas tão importante quanto os demais princípios, eu tenho o cumprimento de leis, o compliance. Cumprimento de leis e das normas aplicáveis. Se uma empresa não cumpre as leis, dificilmente essa empresa vai para frente, essa empresa vai conseguir evoluir, porque ela vai ter tantos problemas judiciais que ela não vai conseguir lucro, ela não vai conseguir crescer. Então, o cumprimento das leis, o compliance, é um objetivo muito grande das empresas, principalmente porque é um dos princípios de governança corporativa. Então, para facilitar, nós podemos usar um processo mnemônico que seria o carete. Para a gente não esquecer quais são os 6 princípios da governança corporativa, os princípios básicos e os princípios complementares. O primeiro deles, nós dissemos, vamos colocar de baixo para cima, a gente vai colocar primeiro a ética, porque nós já falamos que a ética é o pilar. Então, para sustentar essa estrutura, eu vou ter a ética. Depois, de cima para baixo, na sequência, C, cumprimento das leis ou compliance. Então, os 2 princípios complementares, um em cima, na parte mais alta, e um embaixo, na parte mais baixa, que é a ética, que é a sustentação dessa estrutura. Agora vamos para os 4 princípios básicos, que seriam o accountability, a responsabilidade corporativa, a equidade e a transparência. Pessoal, se a gente se lembrar desse desenho, desse esquema e do mnemônico, a gente vai saber, em toda a prova a gente já vai saber quais são os princípios da governança corporativa. E aí não vai ter erro. Então, vamos encerrar esse trecho da aula até aqui, esse vídeo até aqui, para ele não ficar tão extenso. No próximo vídeo nós vamos ver detalhes da Lei Sarbanes-Oxley, que foi uma lei criada pelo Congresso norte-americano no ano 2002, no início dos anos 2000, para coibir justamente os problemas que nós vimos nesse vídeo sobre os escândalos contábeis dos anos 2001, 2002, 2003 e assim por diante. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.